A paz do Senhor para todos os irmãos. Aqui é a Vitória, filha da pastora Viviane, e hoje eu vim trazer aqui um resumão do livro de Êxodo a pedido da nossa pastora. E primeiro eu quero começar dizendo que é uma honra estar aqui com todos vocês, e eu vou trazer aqui um pouquinho do esclarecimento, um breve resumo do livro de Êxodo, e eu espero que vocês gostem muito. Então, primeiro, a palavra Êxodo significa sair ou saída. Tem muito a ver com a história principal do livro de Êxodo, que é a saída da nação total de Israel, que foram os hebreus libertos por Moisés. A autoria desse livro, quem escreveu esse livro foi Moisés, que é o libertador de Israel. O nome dele significa tirado das águas. Nós já conhecemos um pouco da história de Moisés, que o faraó queria destruir aqueles meninos, e mais um pouco à frente a gente observa que a mãe de Moisés, Joquebede, deseja preservar a vida dele, e depois de um certo tempo, se eu não me engano, aproximadamente, por alguns estudiosos também dizem, 3 meses, ele foi lançado ali no rio Nilo. E a gente observa que depois Miriam vai começar a observar ele ali naquele cestinho, e depois quem vai encontrar ele vai ser a filha de Faraó. E ele vai ser criado por ela, e de um certo tempo depois a gente já entende um pouco da história, porque foi lido aí pela nossa pastora. Você que não entende muito ou não lembra, só voltar alguns vídeos anteriores, que a pastora está aí falando um pouco sobre o livro de Êxodo, a leitura completa dele. Aí eu queria também dizer aqui que o livro de Êxodo se divide, o conteúdo do livro de Êxodo se divide em 3 principais seções. A primeira, que é a divisão do livro, é a libertação de Israel, aquele milagre que Deus operou através da vida de Moisés. A segunda divisão é a lei de Deus, as revelações de Deus no Monte Sinai para Moisés. E a terceira divisão é o tabernáculo, a construção do tabernáculo, como que o Senhor ali usou Moisés, falou com Moisés tremendamente, detalhadamente, como era para ser construído aquele tabernáculo. E a gente vai um pouco mais adiante, aqui, pra gente ganhar tempo, também queria destacar nesse livro que é a abertura, a travessia do Mar Vermelho, que a gente deixa bem claro, a travessia do Mar Vermelho, que foi um marco também no livro de Êxodo, através de Moisés. Deus manda ali que ele tomasse uma atitude, porque ele clama ao Senhor quando vê aquele mar, e Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Então a gente vê ali também uma autoridade, Deus concedendo a Moisés uma autoridade, e para mim também é um marco no livro de Êxodo. Outra coisa também que eu acho muito interessante no livro de Êxodo são os mandamentos. Deus dá ali a Moisés os mandamentos, depois dele descer, ver aquela tragédia que o povo estava cometendo, de estar adorando aquele bezerro de ouro, e ele quebra aquelas tábuas, mas depois ele reescreve essas tábuas novamente. Então louvado seja Deus pela paciência de Moisés, porque era um homem muito paciente, muito voltado a Deus, a observar as leis de Deus. A gente percebe também que foi através de Moisés que algumas leis foram criadas, alguns estatutos foram criados, e a gente segue algumas até hoje. Alguns judeus que são mais antigos seguem à risca, muitos judeus seguem à risca ainda. A gente observa também os detalhes que Deus revelou a Moisés sobre o templo, como que o Senhor mostrou a ele, cada medida do templo, como seria o tabernáculo, o pátio, o altar de cobre, a pia de cobre, o véu exterior, o cartiçal, a mesa do pão, o altar de incenso, o véu, as cortinas, a arca do testemunho, as vestes dos sacerdotes, dos levitas. A gente observa detalhadamente como Deus queria que fosse aquelas vestes, mitra, a túnica bordada, o manto de éfode, o éfode de ouro, o cinto, o peitoral, o urim e tumim. Como que o Senhor
planejou exatamente, né, aquele lugar. Aqui tem uma planta mais ou menos como era o tabernáculo, como Deus direcionou a Moisés. Aqui do lado de fora, aqui a porta, né, o altar do holocausto, o lavatório, aqui a mesa de pães já dentro, né, do tabernáculo, o lugar santo, o candelabro de ouro, o altar de incenso, e entrando aqui depois do véu, a gente tem a Arca da Aliança, que aqui é o lugar santíssimo. Tem detalhadamente aqui a metragem também, 45 metros de altura, né, e 22 metros de largura, 22 metros e meio de largura. Então, como que o Senhor trabalhou, né, perfeitamente para aquela construção, como o Senhor quis, né, que fosse, foi feito. Então, eu quero pedir para os irmãos continuarem, né, assistindo aí, porque agora a nossa pastora vai estar entrando em Levítico, terminando o segundo livro da Bíblia, já terminou o segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo, e eu peço que os irmãos continuem aí comentando, compartilhando e abençoando outras vidas através desses vídeos, amém? Um beijo, até mais, Deus abençoe a todos.